Oi, gente, voltei e hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras do ano. Gente, eu estou lendo 4 livros incríveis. O primeiro deles é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Essa edição aqui linda, maravilhosa, olha, uma edição delicada. Saiu pela Tordesilhas. A gente tem folhas amareladas, a diagramação, ok. E o que nós temos aqui? Nós temos ensaios da Virginia Woolf. Ela foi convidada na década de 1920 e nesse período ela já era uma escritora renomada e ela foi convidada para palestrar em 2 faculdades inglesas, faculdades exclusivas para mulheres, e futuramente nós teríamos acesso a estes ensaios aqui, que seriam transformados, essa palestra seria transformada em livros. E o tema que a Virginia deveria discorrer sobre ele era as mulheres e a ficção. Só que ela começou a analisar sobre essa questão e ela percebeu, né, por ser uma mulher muito inteligente, muito apurada, muito bem resolvida, sabe? Ela era uma mulher muito perspicaz, uma mulher muito à frente do seu tempo, e ela percebeu que falar sobre mulheres e ficção não era uma coisa tão comum assim, como as pessoas estavam supondo. Eles queriam convidá-la para que ela falasse sobre mulheres e ficção, mas sob a perspectiva do universo masculino, sabe? Como se fosse fácil, fosse simples para as mulheres, dentro daquele contexto sociocultural da época, o quanto era fácil e simples para os homens, a arte da escrita. E eu vou destacar aqui um ponto onde eu já li e eu achei assim muito interessante, porque durante as suas palestras ela vai mencionar mulheres famosas já da época, escritoras da época, como por exemplo Emily Brontë, Jane Austen, George Eliot. Ela vai mencionar vários nomes aqui no decorrer desse livro e ela vai apresentar toda essa dificuldade porque, primeiro, as mulheres não tinham acesso à vida financeira. Elas não tinham autonomia. Mesmo que elas tivessem algum ganho, os homens administravam o seu dinheiro. Isso quando elas podiam trabalhar. Quando elas podiam fazer qualquer coisa, porque a mulher não tinha acesso a uma conta no banco, a mulher não tinha essa facilidade de uma profissão. A mulher ela não tinha, por exemplo, a liberdade de fazer o que quisesse, de falar com quem quisesse, de ir aonde quisesse, de ter uma sala de estudos, um escritório para escrita, para que ela pudesse executar o seu trabalho de forma particular, de forma privada. A mulher, dentro desse contexto sociocultural aqui, ela estava sempre sendo vigiada, tinha sempre alguém tomando conta da mulher. E ela vai mencionar isso nas páginas 98 e 99, e eu quero ler para vocês. Eu tô amando fazer essa leitura, gente. É um livro curto, rápido, são 189 páginas, mas de muita perspicácia e de muita inteligência. E ela diz assim: Jane Austen escondia seus manuscritos ou cobria-os com pedaços de mata-borrão. Olha só o clima de preconceito, de vigilância, de constrangimento na época. Bom, até então, todo o treinamento literário que uma mulher tinha no começo do século XIX consistia em exercitar a observação de personagens, a análise das emoções, e sua sensibilidade foi lapidada por séculos pelas influências da sala de estar comum, que se a mulher quisesse fazer qualquer tipo de trabalho de escrita, tinha que ser na sala de estar, no meio de todos. Os sentimentos das pessoas a afetavam, ou seja, o que as pessoas pensavam, sabe? A perspectiva das pessoas, o que a atitude de uma mulher despertava nos outros. Era muito importante naquela época. A mulher estava sempre sendo vigiada, sempre em situação de constrangimento. E ela continua dizendo o seguinte: as suas relações pessoais estavam sempre diante de seus olhos, ou seja, todo mundo estava sempre dando conta do que uma mulher estava fazendo. Por essa razão, quando a mulher de classe média decidiu escrever, naturalmente escrevia romances, ainda que, como se mostra evidente, 2 das 4 mulheres famosas aqui mencionadas, porque ela já havia citado nomes, não fossem romancistas por natureza. Emily Brontë, isso na análise da Virginia, deveria ter escrito peças de teatro poéticas. A fertilidade da mente capacitada de George Eliot deveria ter se espalhado na época em que o impulso criativo era gasto com histórias ou biografia. Elas, porém, escreveram romances
E é possível até, digo eu, retirando Orgulho e Preconceito da prateleira, ir além e afirmar que elas escreveram bons romances. Sem fazer alarde ou ofender o sexo oposto, é possível dizer que Orgulho e Preconceito é um bom livro. De qualquer forma, ninguém se envergonharia de ser flagrado escrevendo Orgulho e Preconceito. No entanto, olha o constrangimento sociocultural da época. Jane Austen agradecia quando uma dobradiça rangia, o que lhe permitia esconder seu manuscrito antes que qualquer pessoa entrasse. Para Jane Austen havia algo desonroso no ato de escrever Orgulho e Preconceito, e indaguei-me. Orgulho e Preconceito teria sido um romance melhor se Jane Austen não achasse necessário esconder seu manuscrito das visitas? Li uma página ou duas para conferir, mas não encontrei o menor indício de que as circunstâncias tivessem prejudicado seu trabalho. Esse talvez fosse o maior milagre de todos. Aqui está uma mulher, nos anos 1800, que escrevia sem ódio, sem amargura, sem medo, sem revolta, sem sermão. E ela vai mencionar aqui, também nesse livro, que a grande facilidade da sua autonomia se deu por uma herança que ela recebeu de uma tia, e ela passou a receber 500 libras por ano para sempre. E ela disse que a grande dificuldade da vida das mulheres seria aniquilada se as mulheres tivessem a possibilidade de comandar as suas demandas financeiras. E eu digo para vocês, gente, eu ainda não terminei, mas eu estou amando essa leitura. O segundo livro, gente, que eu tô lendo, assim, para um ano que para mim foi um tanto que difícil, eu posso dizer que eu estou terminando com chave de ouro. Caráter, romance de pai e filho, de Ferdinand Bordeaux. Se eu não estiver pronunciando corretamente, gente, por favor, me perdoem. É um clássico da literatura holandesa, que foi publicado pela primeira vez em 1938, da editora Rua do Sabão, gente, que é parceira aqui do canal. E a gente tem uma edição com folhas amareladas. Ai, meu marcador caiu, gente. A diagramação, ok. A gente tem aqui um livro que é leitura obrigatória nas escolas e universidades da Holanda. E nós vamos acompanhar o seguinte aqui. A gente começa a narrativa com um episódio do oficial de justiça, o senhor Dreverhaven, e a moça que trabalhava na casa dele, a Joba Catadruf. Eles vão ter um caso, ela vai engravidar, e depois que ela engravida, que ela descobre que ela tá grávida, ela comunica pra ele que ela tá grávida, mas assim, ela tem uma postura completamente diferente do que se esperava na época, né? Dentro desse contexto aqui do livro. Porque ela acha que ela tem uma aversão absoluta à postura das mulheres que estão sempre ali, submissas, aceitando, de cabeça baixa. As mulherzinhas, ela falava que eram as mulherzinhas e que ela não ia se comportar daquela forma. Então ela chega pra ele e fala assim, olha, eu tô grávida e eu tô indo embora. E ela arruma as coisas e vai embora. Porque ela é uma mulher muito forte, sabe? Ela é uma mulher que também está à frente do seu tempo. Ela é uma mulher de trabalhos manuais, de faxina, de arrumar a casa, de artesanato, de bordados. E ela tinha uma habilidade natural para esse tipo de serviço, e ela era uma mulher também muito forte, gente. A gente tem aqui, apesar desse livro apresentar uma história que vai fazer com que esse pai e esse filho se entrelacem, se conectem, eles vão enfrentar dilemas financeiros, e esse filho vai se envolver em dívidas, e ele vai arrumar problema, ele vai quebrar muito a cara. Mas a gente primeiro é apresentado aqui a essa personagem, a Joba. Gente, que mulher forte, que mulher valente, que mulher corajosa, e ela é uma mãe dura, sabe? Porque tem um episódio aqui que eu achei muito divertido, assim, é uma história séria, mas eu achei muito engraçado pela postura dela. Porque o filho se envolveu no problema e ela tá só assim, olhando pra ele. Aí a narrativa diz, o autor conta aqui, que ela tá olhando e ela tá vendo que a coisa vai dar errado, que o filho vai quebrar a cara. Mas ela tá assim. Aí um amigo falou assim, você não vai falar nada? Eu falei, não.
Porque eu quebrei a cara, a vida não foi fácil pra mim e eu dei conta, sabe, de dar a volta por cima. Eu dei conta de reagir, eu dei conta de me levantar, de me reerguer, porque ela era uma mulher assim, sabe? Ela era pobre, ela era do povo, do povão, e ela ganhou esse filho e ela disse pra todo mundo na maternidade que esse filho não teria pai, que ela que ia cuidar dele. E ela era do tipo assim, as dívidas em dia, ela não ficava devendo a ninguém. Se ela saía de uma casa e ia alugar outra, tudo ok, o dinheiro da locação estava sempre ali, e ela era uma mulher de fibra, uma mulher firme, uma mulher de postura, uma mulher de decisão. E ela tá olhando pro filho, tá vendo que ele vai quebrar a cara e ela não vai falar nada, e ela não vai ajudar. E eu achei isso incrível, e ela fala mesmo, não, eu não vou ajudar, porque ele, assim como eu aprendi por mim mesma, ele tem que aprender também por si só. E eu digo para vocês que eu estou amando acompanhar a Joba nessa narrativa. A gente vai ver aqui, posteriormente, que o Catadruf, o menino, ele vai se encontrar com esse pai, ele vai procurar esse pai, eles vão se encontrar. Não vai ser fácil, gente. Pensa num relacionamento difícil. Pensa em 3 pessoas complicadas, mas as coisas a partir ali dos episódios, das circunstâncias, sabe? Dos problemas, esse menino, apesar dele quebrar a cara, mas ele também é corajoso, ele também parte pra cima. Então essa família, aos poucos, ela vai aqui se conectando, se reencontrando. E a gente tem a escrita do autor aqui, gente, uma escrita muito curta, muito direta, muito seca. Inclusive, ele foi chamado pelos críticos da época de concreto reforçado, gente, porque a gente tem aqui uma escrita muito seca, muito direta, sem rodeio, sem muito floreio, sem muita volta. E eu digo pra vocês, eu tô amando ler Caráter. Eu vou deixar o Instagram da editora aqui embaixo para vocês irem lá conferir esse e outros livros. E o terceiro livro que eu estou lendo, gente, 2022 vai fechar com chave de ouro. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Gente, que livro é esse? Companhia das Letras. A primeira parte do meu livro, ó, só para vocês terem uma ideia. Tá todo riscado, diagramação. É um livro de 390 páginas. É um livro pesado, gente. Nós temos aqui a escrita da Svetlana Alexievich, que nasceu na Ucrânia em 1948. Gente, o nome dela é difícil, se eu não estiver pronunciando corretamente, vocês me perdoem também. E o estilo de escrita dela é a partir das histórias que ela escuta, sabe? Dos depoimentos que ela recebe, das entrevistas, do bate-papo ali, tomando chá, comendo bolo, biscoito. E a gente tem uma narrativa aqui, gente, muito pesada. Vou dizer pra vocês, não é brincadeira, não. Ler esse livro aqui é complicado, porque a escrita da autora é fluida, é profunda, é maravilhosa, mas ela é pesada porque ela vai reproduzir não o que ela acha da história, sabe? Ela vai colocar no papel exatamente as palavras das mulheres, sabe? Com as suas dores, com as suas mágoas, com as suas angústias. Então a gente vai ter aqui episódios de... Nós teremos aqui machismo. Assim, as mulheres estavam na guerra, os homens as reconheciam como companheiras de guerra, como companheiras no fronte. Aí a guerra acaba, essas mulheres voltam para casa e elas começam a ser desprezadas, desconhecidas, negligenciadas, sabe? Os homens recebem méritos, recebem medalhas, são honrados, são ovacionados, e essas mesmas mulheres que estavam na guerra, se elas apresentarem suas medalhas e suas condecorações, elas são criticadas. Então a gente tem essa discriminação de gênero, a gente tem machismo, inclusive por parte de alguns maridos, de alguns familiares. Então é uma narrativa muito sofrida, sabe? Você acompanha a trajetória dessas mulheres fortes, corajosas e decididas, mas ao mesmo tempo sofredoras e em muitos momentos aniquiladas e silenciadas. Eu quero ler só um trechinho para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que nós vamos encontrar aqui. Eu quero ler uma parte aqui no começo, porque mexeu muito comigo. Página 11 e 12 diz assim: durante 2 anos, mais do que fazer entrevistas e tomar notas, eu fiquei pensando, lendo, sobre o que será o meu livro.
Mais um livro sobre a guerra. Para quê? Já aconteceram milhares de guerras, pequenas e grandes, famosas e desconhecidas, e o que se escreveu sobre elas é ainda mais numeroso, mas foi escrito por homens e sobre homens. Isso ficou claro na hora. Tudo que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina. Somos todos prisioneiros de representações e sensações masculinas da guerra. Das palavras masculinas, já as mulheres estão caladas. Ninguém além de mim fazia perguntas para minha avó, para minha mãe. Até as que estiveram no fronte estão caladas. E se de repente começam a lembrar, contam não a guerra feminina, mas a masculina. Seguem o canone. E só em casa, ou depois de derramar alguma lágrima junto às amigas do fronte, elas começam a falar de sua guerra que eu desconhecia. Não só eu, mas todas nós. Em minhas viagens jornalísticas, mais de uma vez fui testemunha. A única ouvinte de textos absolutamente novos. E experimentava um espanto igual ao da minha infância. Nesses relatos transparecia o esgar monstruoso do mistério. Quando as mulheres falam, não aparece nunca, ou quase nunca, aquilo que estamos acostumados a ler e escutar. Como as pessoas heroicamente mataram outras e venceram ou perderam. Qual foi a técnica e quais eram os generais? Os relatos femininos são outros e falam de outras coisas. A guerra feminina tem suas próprias cores, cheiros, sua iluminação e seu espaço sentimental. Suas próprias palavras. Nela, não há heróis nem façanhas incríveis. Há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ali não sofrem apenas elas, as pessoas, mas também a terra, os pássaros e as árvores. Todos os que vivem conosco na terra sofrem sem palavras, o que é ainda mais terrível. Então a gente tem que, nesse livro, gente, digo pra vocês, eu não terminei essa leitura, mas eu já posso garantir, favoritadíssimo, 5 estrelas, com certeza, um relato completamente novo da Segunda Guerra Mundial. Uma perspectiva completamente nova e eu, nossa, indico muito, gente. Que livro incrível, que livro maravilhoso, eu estou amando. E o último livro, gente, do vídeo de hoje que eu quero conversar com vocês, que eu tô lendo. Que delícia de livro, gente, infanto-juvenil. Tudo depende de como você vê as coisas, de Norton Juster, da editora seguinte. Deixa eu segurar meu marcador aqui para ele não cair. E a gente tem isso aqui, olha, que coisa linda, ó. Em todo o livro nós teremos diagramação, espaçamento, tudo incrível, maravilhoso. Deixa eu segurar para vocês. Folhas amareladas, ó. Que livro, gente. Incrível. Eu estou amando, gente, amando. E o que nós temos aqui? Nós temos o personagem principal, que é o Milo. E esse livro aqui, gente, é um clássico que eu só descobri depois, quando eu cheguei em casa e eu fui ler A Orelha, e aqui diz que esse livro foi lançado pela primeira vez em 1961 e logo se tornou um pequeno clássico da literatura americana. E a grande sacada desse livro são os jogos de palavras usados pelo autor para mudar as ideias de um lugar e inseri-las em contextos inesperados. O autor aqui ele vai brincar com as palavras, com a narrativa, porque esse é um livro, gente, que fala sobre perspectivas, sabe? Sobre a forma como nós vemos as coisas. É uma forma divertida da gente enxergar as coisas sob a perspectiva do outro. Por incrível que pareça, gente, esse livro aqui, ele se conecta muito bem com a ideia do fanatismo, porque o fanatismo, ele não é só uma questão de religião, ele é uma questão de perspectiva sobre a vida, é uma questão de gostos, é uma questão de opinião. Hoje em dia, qualquer tipo de comentário que se faz na internet é taxado de alguma fobia. Você tem fobia por alguma coisa ou por alguém. Você não pode mais expressar a sua opinião, você não pode mais dizer o que pensa, você não pode mais dizer as suas preferências, que você de alguma forma você é preconceituoso, você tem alguma fobia por alguém, ou por alguma coisa, por alguma classe, e quando na verdade tudo é uma questão de perspectiva. E esse livro aqui ele vai falar sobre isso. Então a gente tem o Milo, que é o personagem principal, que é meio confuso, sabe? Ele tá em casa, ele quer ir pra escola. Quando chega na escola, ele queria estar em casa.
É mais ou menos assim a história do Milo. E nós seremos apresentados aqui ao mundo das palavras, ao mundo das expectativas, ao mundo do silêncio, sabe? A gente vai ter aqui, por exemplo, o Vale do Silêncio, a Feira das Palavras. Então a gente acompanha o Milo sob essa perspectiva de como ver as coisas. E um dos trechos, a gente tem um diálogo muito interessante. Vou ler para vocês aqui, deixa eu achar, página 32 e 33. Olha só, coisa incrível. O que você está fazendo aqui? Milo está conversando com o cachorro, gente, presta atenção. Grunhiu o animal. Só estou matando o tempo. Milo se desculpou. Você sabe. O quê? Matando o tempo? Rugiu o cão de guarda. E com tamanha fúria que fez disparar o alarme. Se já não bastasse estar perdendo tempo, você resolve matar o tempo? E seu corpo tremelicou de indignação. Afinal de contas, por que você está na calmaria? Não tem lugar nenhum para ir? Porque Milo estava na cidade chamada Calmaria. Aí Milo responde o seguinte: eu estava de caminho para Dicionópolis, quando fiquei empacado por aqui. Pode me ajudar? Ajudá-lo? Você tem que ajudar a si próprio, respondeu o cão, dando-se corda cuidadosamente com a pata traseira esquerda. Suponho que você saiba por que ficou empacado. Acho que não estava pensando, disse Milo. Exatamente, gritou o cão, fazendo soar o alarme mais uma vez. Agora você sabe o que tem que fazer. Infelizmente acho que não, confessou Milo, se sentindo bastante tolo. Muito bem, continuou o cachorro, com impaciência. Já que você chegou aqui por não pensar, parece razoável imaginar que para sair daqui deve começar a pensar. E com isso, pulou para dentro do carro. Então, assim, vocês já podem ver, por exemplo, que esse livro, ele trata sobre essa questão das perspectivas. Sobre a questão, por exemplo, das palavras. Tem um outro trecho aqui, pequenininho, que fala o seguinte, eu achei muito interessante, gente. Página 46. Você sabe, advertiu o conde, as pessoas precisam escolher suas palavras com muito cuidado e ter certeza de que estão dizendo exatamente o que desejam dizer. Então, enfim, gente, esse livro aqui é um livro também que eu estou na página 60. E é um livro sobre perspectivas, sobre o cuidado com as palavras, sobre a forma como nós tratamos as pessoas, como nós enxergamos a vida, como nós fazemos nossas escolhas. E eu digo para vocês, são 257 páginas. Ele parece que é grosso, gente, parece um calhamaço, mas as folhas são bem grossas, mas são só 257 páginas, então você lê rapidinho, é uma leitura muito fluida e eu estou achando extremamente maravilhosa a leitura desse livro e eu indico muito para vocês. Bom, gente, é isso. Por hoje é só, é um vídeo só para atualizar vocês acerca do que eu estou lendo nesse final de 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário, sua curtida. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se nós não nos virmos até 2023, feliz 2023 para todos vocês. Muito obrigado por estarem comigo. Até o próximo vídeo e viva a vida!